cronograma. Aí eu me lembro que nós estávamos comentando sobre as ações possessórias. Vamos ver aqui. A Perla chegou agora. Eu fiz um paralelo para vocês, que até no final da conversa, que ele não entrou ainda, né, a gente ficar falando de quem não está presente, mas daqui a pouco ele vai chegar, e sabe que isso é uma brincadeira, mas é um exemplo. Oi, Perla, boa noite. O Vinícius chegou agora, a Adélia também. Que foi o Márcio contando que ia, entre um tempo e outro de aula, ele ia tentar comer uma sopa lá, que ele havia chegado em casa, ele ia estar com a sopa suculenta lá para ele se alimentar. E justamente eu estava comentando sobre a questão do direito instrumental e do direito material. É exatamente o que eu estava falando. Tá aí, o que eu estava falando. O direito material, também chamado direito substantivo, que no nosso caso é o direito civil, ele se diferencia do direito instrumental, ou direito processual, ou direito adjetivo, são sinônimos, no nosso caso, direito processual civil, no seguinte enfoque. O objeto de estudo do direito material é a entrega do direito em si, é a indicação, é a nomeação do direito que a gente detém, o direito que a gente tem efetivamente, é o direito finalístico. Né? O direito à integridade física, o direito à defesa do patrimônio, o direito à defesa da vida. Né? E você estou falando de direito penal, que é um direito que a gente tem uma certa facilidade de compreensão maior, de identificação. Mas também no direito civil, o direito que nós temos a personalidade, o direito que nós temos a capacidade civil, que nós temos, oi, boa noite. O direito que nós temos a realização de negócios jurídicos, e na celebração desses negócios, uma celebração de maneira correta, né, o direito a não que esses negócios não tenham vícios que possam eventualmente não permitir que eles atinjam os objetivos pretendidos quando os agentes celebram aquele negócio jurídico, e por aí vai. Isso é o direito material. Eu estou conversando com vocês, falando sobre o direito instrumental, o direito processual, que é exatamente a forma como você vai se dirigir ao Estado julgador, ao Estado juiz, ao Poder Judiciário, para que ele intervenha em teu favor, em meu favor, quando, porventura, algum direito nosso é lesionado. Então, o direito processual, ele seria o quê? Ele seria o veículo que tem por objetivo levar ao Estado juiz a situação de lesão a direito finalístico, a direito material que a gente detém, direito civil no caso, e oferecer uma solução. E nós estávamos brincando, faz uma similitude com o direito material e o direito instrumental, né, adjetivo e o direito substantivo, que é o civil, o adjetivo, que é o processual, são todos sinônimos. A gente fez uma comparação ao prato, à colher. Eu me lembrei depois, o raciocínio vai bem devagar, mas depois que a gente terminou o encontro na terça-feira, eu me lembrei quando o Márcio colocou a situação de ingerir a sopa, né? De comer a sopa, eu falei assim, poxa, podia ter usado como exemplo, porque eu falei assim, poxa, eu ia falar para ele assim, vamos lá, falar em direito material, direito civil, direito processual civil. Já dizer assim, pô, Márcio, a sopa está aparentemente muito boa, você está querendo comer, tá bom. Você vai conseguir comer essa sopa sem colher, né? Situação de muita fome, uma emergência, mas sem a colher não tem como. Não, mas ele vai beber, ele vai ingerir a sopa, ele vai pegar e virar a panela, não. Então, vocês vejam só, finalisticamente, o que ele quer fazer? Se alimentar. Que é justamente comer a sopa, ingerir a sopa. Mas, instrumentalmente, como ele vai poder viabilizar se alimentar com a sopa? Tendo nas mãos um prato, em geral um prato né? É o côncavo convexo, né? É o côncavo, se é fundo, para poder colocar a sopa, porque ela tem uma parte dela líquida. Então, vocês vejam lá, será que ele poderia matar a fome só com o prato e com a colher?
sem a sopa, o processo é isso. Ele pode existir por si só, sem que haja um direito material para ele veicular? Não. Ele é desnecessário, ele é vamos ver lá. O Taurino chegou aqui. O Taurino estava. Saudade de Taurino aqui, não tinha semana passada, não tinha semana na terça. Laísa também. Vamos lá. Então acontece, voltando ao no alimento. O alimento por si só que é o essencial. A gente dá um jeito, né? Agora, a parte processual, ela existe porque existe a parte material. Então, é comum que quem trabalha com vocês com o direito material, direito penal, beleza, boa noite, direito civil, né? Você não tem processo administrativo, você não tem processo tributário e tal, porque na verdade isso é dado. Oi, Taurino, boa noite. Né? Isso é dado de maneira global, de uma certa forma, na própria disciplina. Né? Ela é englobada, ela é atraída pela disciplina no aspecto material. Então acontece que é normal, na matéria civil, principalmente. Quem trabalha com você em direito civil, em geral, ele só apresenta a questão de direito processual quando tem aqueles momentos de pontos de toque. Aqui tem uma ingerência, uma inflexão do direito material e da necessidade da proteção desse direito, eventualmente. E como ela é feita. Então, faz parte do programa, e é natural que nós passemos para vocês. Vamos lá, Fabiane chegou. Nós passemos para vocês, de uma maneira, assim, en passant, né, genérica, exatamente quais seriam os mecanismos processuais para defender eventuais situações da transgressão ao direito de posse. Quando alguém, por N razões, vem a afetar o direito de posse que nós detemos sobre um determinado bem. Tá? E aí a conversa do final da aula passada, se não me engano, a conversa passada foi as suas possessórias. Né? Falamos de manutenção de posse, integração de posse, interdito proibitório, chamada ação de dano infecto, né? A anunciação, o embargo de obra nova e a emissão na posse. Eu acho que foi isso que nós chegamos a conversar sobre isso. A gente não terminou, foi o assunto do dia 16. Tem sempre um pedacinho a ser tocado no papo posterior, e a gente vai sempre acertando o nosso cronograma dessa maneira. Então, vamos lá. Então, vamos assim, para você defender o seu direito de posse, você pode ter, o direito nesse caso pode ser de posse por um documento à posse que você detém fisicamente. Então, se defender o seu direito à posse, você tem uma ação específica. Vamos lá, manutenção de posse. Manutenção de posse é uma ação que tem por objeto uma situação que alguém tem a sua posse incomodada, a sua posse afetada. Mas a sua posse é afetada em parte. Ela não é afetada no todo, ou seja, essa pessoa não é desapossada. Né? Simplesmente ela tem uma limitação no desempenho da posse que ela detém. E aí a gente chama essa situação, esse evento de turbação. Turbar é justamente você afetar a posse de alguém, de certa maneira, mas não integralmente. Né? Parcialmente, assim dizer. Aí colocamos a outra ação, que é a reintegração de posse. Essa é diferente. Essa seria o quê? Seria a evolução da turbação da posse, pode chegar a uma pessoa ser desapossada, perder a posse por inteiro. E vamos chamar o quê? Já não é mais turbação, aí é chamado esbulho. Esbulho é quando a pessoa tem lá a posse sobre uma área e por qualquer razão, violentamente, clandestinamente, né? Nós vimos lá, até uma precária que não é cumprida, a pessoa acaba perdendo a posse daquela área imóvel, por exemplo, por inteiro. Pode ser um objeto móvel também, mas no caso, o normal é acontecer, o mais usual é acontecer em áreas imóveis, né? Então, a ação própria é a integração de posse. Aí depois, a gente tem o interdito proibitório. O interdito proibitório é uma ação, porque eu estava comentando isso, exatamente, Leandro estava comentando aqui, eu falei no papo de anteontem, só para a gente poder amarrar o início da conversa de hoje, tá? O que acontece? A gente estava comentando que você tem um princípio, você já estudaram em processo civil,
em teoria geral do processo, talvez, não sei que momento do estudo do processo, do direito instrumental, vocês veem esse instituto. É um instituto chamado da fungibilidade das ações. Fungibilidade seria o quê? A substituição. Fungível é um bem que pode ser substituído por outro de igual característica. Isso a gente aprendeu quando nós aprendemos a classificação dos bens. Muito bem. Fungibilidade de ações é quando você escolhe uma... Porque existe um brocardo em latim, uma frase em latim, que diz que quando você elege um caminho processual, você não pode, no meio do caminho, querer eleger outro. Isso é uma máxima que vem desde o direito romano, e fala que, bom, você escolher um tipo de ação, essa ação vai ter que ser perseguida dessa maneira até o fim. Isso implicava, né, nós temos 3 códigos de processo civil na história brasileira. Tem o Código de Processo Civil de 1937 ou 39, tá? Me lembro exatamente. Depois você tem o Código de Processo Civil de 73 e o Código Civil Código de Processo Civil de 73 e atualmente o Código de Processo Civil de 2015, que foi que teve a vacácio dele e começou a surtir eficácia efetivamente em 2016. Então acontece, coisas mais importantes, melhor, o objetivo mais importante dos elaboradores desse CPC atual foi exatamente uma descomplicação dos mecanismos processuais. Por exemplo, unificação de prazos, a desnecessidade de determinados requisitos extremamente firulas, detalhes exagerados, que poderiam levar uma pessoa a ver frustrado o seu direito material por não utilizar de maneira técnica, e técnica, digo, aprofundada, a questão de ordem processual. Então, o Código atual, o CPC atual, tem por objetivo o quê? Melhorar, vamos dizer assim, o termo não é facilitar. Oi, Alice, boa noite, que é isso? Chegou em boa hora. Porque quando a gente fala facilitar, não é tornar uma coisa vulgar. Não, isso é uma bobagem, qualquer um pode hoje advogar, porque o processo agora é muito somar 2 mais 2 consegue caminhar com uma ação judicial. Não estou dizendo isso, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que, exatamente, Mara falou a palavra certa, simplificação é algo de gente inteligente, que dificultar as coisas, qualquer sujeito de mediana inteligência consegue dificultar qualquer coisa se ele quiser. Agora, simplificar coisas difíceis e manter a efetividade dessas coisas, essas questões, dessas tratativas, é coisa de gente inteligente, de gente culta. Então, a ideia do CPC sempre é essa, aprimorar, aprimorar o bom andamento das ações judiciais sem que você torne aquilo algo pequeno, algo tolo, algo até sem um método. Porque se você está trabalhando com uma ciência tem método, você tem um objeto, você escreve o objeto, você ataca, trabalha, atua sobre o objeto, tem todo um procedimento próprio para você tratar de um determinado objeto que você cuida como ciência, né? E faz parte do processo científico, né? De conhecimento, desenvolvimento intelectual e coisas assim. Eu estou dizendo isso. A fungibilidade de ações é isso, uma ação está caminhando e tinha muito problema em relação à posse, a pessoa, às vezes, tinha, por exemplo, a questão assim, eu vou explicar, deixaram inclusive, oi Eduardo, boa noite, oi Pedrada, boa noite, um abraço. Que acontecia o seguinte, a pessoa apreciava o vizinho começando uma obra, vizinho contíguo, ou até um vizinho, mas da vizinhança não de parede, mas vizinho também. E ele percebia que aquela obra, ou ele supunha que aquela obra, poderia determinar dali um problema na casa dele. Ele disse, olha, você está mexendo em tubulação, está mexendo em coisas de esgoto, alguma coisa assim. Eu estou achando que da maneira que ele está fazendo isso, ele está fazendo de uma maneira errada. Eu já até convidei aqui um especialista, né, um construtor, um bom pedreiro, um engenheiro, alguma coisa assim, e ele me deu um parecer
em primeiro momento, ó, essa obra que está sendo feita pode dar problema para você. E o que a pessoa fazia? Ela procurava um advogado, expunha a situação e propunha uma ação, que é aquela ação ali de enunciação ou embargo de obra nova, que era o seguinte: paralisar a obra, não permitir que ela continuasse. Mas aí, enquanto você dava entrada na justiça, aquela ação, aquele trâmite todo, fazer citação, formar relação processual, encontrar a pessoa, o juiz apreciar para conceder ou não uma tutela de urgência e por aí vai, às vezes aquilo acontecia num vagar tão grande, numa lentidão tão grande, que quando a ação começava a ser efetivamente apreciada, a obra já estava pronta. E então agora não tem mais, agora tem que ser uma ação demolitória, porque o que acontecia? Eu falei, mas peraí, mas o objetivo da ação, o objeto da ação está demonstrado, está claro, é que essa obra não pode prosperar. Não pode prosperar como? Ou ela para do jeito que está, ou se ela pronta está, mas bem novinha ainda, bem recente, ela tem que ser demolida, mas eu não posso ficar esperando tempo e tempo a demolir, e porventura essa obra pode determinar para mim, para minha casa, danos até irreparáveis, ou muito caros, né? Pesados. Então, passou a se compreender a possibilidade daquela ação ser aceita com uma variação. Não, ela funciona assim de maneira, é uma anunciação, um embargo de obra nova, mas se a obra chegou ao final, os juristas diziam, muitos diziam, não, terminou, a ação cabível não é mais essa, não pode eleger outra via, porque a ação possessória tem um rito especial, ele tem que ir para uma ação demolitória que tem um rito comum. Ele sabe muito melhor do que eu sobre essa questão dos ritos. Ritos é como caminha aquela ação, que passos ela dá, que velocidade, por onde ela anda, é assim que funciona o processo, né? E aí alguém disse, não, peraí, o objetivo do sujeito ativo, quem propôs a ação, do autor da ação, foi impedir, parar de não permitir que aquela obra prospere. Então, dá para demolir também, é lógico, se ela está pronta, tem que demolir. Então, a demolitória e exaurimento é uma coisa que vocês estudam melhor em direito penal. Então, hoje, o entendimento é que essa ação aqui de enunciação de obra nova e a emissão de posse, não? A anunciação de obra nova, porque a obra pode estar pronta, mesmo assim ela vai ter efeito ainda, pelo princípio da fungibilidade das ações, como se fosse uma ação demolitória. Né? E ela é. Em última análise, ela é porque você para desfazer aquilo lá. E a emissão de posse, que diz assim, olha, a emissão de posse, ela não é uma ação possessória porque ela se dirige a alguém que nunca teve a posse daquele bem. É alguém que pretende ter, naquele momento, primariamente a posse daquele bem. É você me vender uma área imóvel, eu chegar na área imóvel para tomar posse dela, chegou agora foi o Ítalo, deixa eu aqui apertar aqui o botãozinho, eu tomar posse, ou ir tomar posse daquela área, chegar lá, ela ter sido invadida por alguém, ocupada por alguém indevidamente. Então, eu quero ser emitido na posse, que você me emitiu com aquela cláusula constituinte, mas não foi possível aquilo acontecer por algo que acontece naquele intervalo, no intercurso. Né? Chegar lá, você não consegue ter a posse daquele bem. O que acontece aí? Aí a discussão é que, olha, você está vendo, nesse caso, como é que você vai tratar como possessória uma ação que é para garantir posse, para permitir a posse tranquila, quando uma pessoa que nem teve a posse ainda pretende a posse. Então, ela é primária, é o primeiro momento, ele quer originariamente, naquele caso, ser emitido na posse. Então, separa do mundo das possessórias, coloca no mundo das ações de rito comum, eu não sei efetivamente como funciona no CPC novo, mas eu dei pequena olhada, mas de qualquer maneira, para você conseguir fazer o quê? Chegar efetivamente no objetivo que você pretende, com aquela ação, com aquele procedimento, com aquela proposta processual, para chegar no teu direito material, entendeu? A questão é essa. Então, nós vimos lá, para um intento proibitório, que eu falei para vocês que era uma ação que tem por objetivo ser muito ágil, muito rápida, para poder você retirar da posse indevida em questões de, por exemplo, invasões de áreas, de terras, nós vimos aqui invasões de prédios, condomínios, né, coisa assim.
loteamentos, coisas assim. E você tem o tal do dano infecto, né? Que é aquela ação que você tem, é a ação dos 3S, né? Que falei para vocês. Quando a pessoa tem perturbado a sua saúde, o seu sossego ou a sua segurança, ela pode propor uma ação de dano infecto, porque o sossego, ruído, barulho, não sei o que, aquelas coisas que podem acontecer e que elas impedem, ou melhor, elas atrapalham a posse pacífica de um determinado bem. Pode ser a saúde? Pode também. A gente está trabalhando com tintas, cheiros venenosos, né? Gases tóxicos, coisas assim. Né? Segurança. A gente está trabalhando com explosivo, montou uma casa para fazer, está fazendo no fundo do quintal da casa dele foguete para festa de São João, e lida com quantidade de pólvora. Você teme que aquilo aconteça uma explosão lá, e além daquele louco lá ser explodido com aquele material que ele está manuseando, que exploda também você, a tua casa, né? Cria prejuízo para você, até físico, coisas assim. Então, vocês têm aqui, em primeiro momento, um pequeno rol das ações ditas possessórias. Vimos aula passada, anteontem, estamos continuando hoje. Né? Muito bem. Chegou agora foi o Fabiano. Vamos lá. Aí, vejam lá. Outros efeitos da posse. Continuando. Né? Acredito que isso foi... A conversa estava mais ou menos por aí. Eu não sei efetivamente onde é que ela estava exatamente, mas estava caminhando por esse espaço aqui para a gente começar a abordar a conversa de hoje, que é a aula número 8, né? O encontro 8. Então tá lá, outros efeitos da posse. Eu botei uma observação, fiz uma observação para vocês, coloquei assim, uso capião. Né? Disse lá, é um modo de aquisição da propriedade, que era a posse prolongada, feita de boa fé, né? A decurso de tempo, deve haver pacificidade e, essencialmente, o ânimos domini, quer dizer, a vontade de ter o domínio. Tá? Eu fiz esse pequeno adendo incidental, porque a posse pode levar, muitas vezes leva realmente, ao uso capião, que é a obtenção da propriedade. Mas qual a propriedade? Então, vamos nos ater ainda nesse campo da posse, que termina hoje, e a gente começa a trabalhar a propriedade hoje ainda, daqui a pouquinho. Tá? Então, vamos lá. Eu coloquei para vocês esses efeitos da posse aqui. Né? Basicamente, nós temos aqui 4 efeitos. Né? Então, vamos lá. Primeiro efeito, presunção de propriedade. É a visibilidade do domínio. Né? Porque a posse, ela se apresenta aos demais, a quem a vê, como presumidamente, a pessoa é a proprietária. É a teoria da aparência. Eu estou lá no terreno, cerquei o terreno, erigi uma obra, cuido, limpo, capino, fiz uma plantação, alguma coisa assim, e vocês todos têm o quê? Vocês vão discutir se eu tenho a posse física do mundo dado, mas você faz, não, daí deve ser o dono. E esse conceito de dono, ele é associado ao conceito do dono proprietário de maneira formal. Lembra lá, posse, situação de fato. Primariamente, propriedade, situação de direito, criação nossa para poder realmente garantir, estabilizar o direito da posse. Mas lembra lá, no início tudo era, nada era de ninguém. Muito bem. Aí continuamos lá. Depois, percepção dos frutos. O que é percepção dos frutos? Aquele bem sobre o qual você tem posse, ele pode render para você frutos. Esses frutos a gente fala que podem ser naturais ou civis. Naturais, se você tem a posse de uma área, você plantou lá 50 bananeiras, você vai ter 50 caixas de banana. São seus. Frutos que você está oferindo por conta de quê? De deter a posse sobre aquela área na qual você plantou as 50 bananeiras. E por aí vai. E tem também os chamados frutos civis. O fruto civil é o fruto da rentabilidade. Ele é um resultado, em geral, financeiro, que você detém por conta da posse que você exerce sobre um determinado bem. Então, você vai e aluga, arrenda aquela área que você tem sob a sua posse.
sobre o seu domínio. E aí aquilo é tratado com pagamento mensal, trimestral, semestral, pouco importa, você combinou uma remuneração, e cada vez que você recebe aquela remuneração, você está recebendo o quê? Um fruto que vem da tua posse. E nesse caso é um fruto civil, porque ele tem a ver com questão de ordem financeira, tá certo? Então é o juro da poupança, é a distribuição, que entrou agora, Genir, a distribuição de subscrição de ações, investimentos, não é? É o dinheiro que você investe para renda fixa, renda variável, e que eventualmente tem retorno, e por aí vai. Civis, o aluguel, fruto civil, que nós falamos agora há pouco, o valor de uma permuta, e por aí vai, um arrendamento que você faz, alguma coisa assim. Bom, depois, indenização pelas benfeitorias, isso é importante. As necessárias e úteis são indenizáveis, as voluptuárias não fazem jus. Lembra disso? Eu acho até que nós vimos isso juntos. Senão vocês viram com outra pessoa, mas viram também, tão bem ou melhor, talvez, do que o meu. O que acontece? O que é a benfeitoria? A benfeitoria é uma melhoria, é um incremento que a gente realiza sobre um bem do qual nós detemos a posse. Muito bem. E aí nós dividimos as benfeitorias, artigo 96, 95, 96 do Código Civil, alguma coisa assim, nós dividimos a posse em as benfeitorias em 3 tipos distintos. Benfeitorias necessárias, benfeitorias úteis e benfeitorias voluptuárias. Benfeitoria necessária é aquela melhoria, aquele acréscimo, aquele reparo, aquela obra que a gente faz num bem que está sob a nossa posse, mas que é de terceiro. A locação, por exemplo, tem um possuidor direto, sobre nós o indireto, que é o locador, e quando tem uma infiltração na parede, choveu, quebrou uma telha, arrebentou uma tubulação, tem um pequeno vazamento, aqueles reparos que nós fazemos, aquilo que a gente exercita para manter aquele bem objeto da posse em boas condições, aquilo é realizado para manter aquele objeto da posse realmente em boas condições de uso, de utilização. Então, aquilo tudo é feito porque tudo que é feito ali é feito por necessidade. O tipo de benfeitoria, quando feito por um terceiro, ele é o quê? Suscetível de ser indenizado. Porque a pessoa despender naqueles reparos, naquelas benfeitorias, devem ser restituídos aqueles valores para a pessoa que já realizou. Muito bem. Estou só repassando isso para a gente. Vocês lembram disso. É só rememorar. E depois tem a benfeitoria o quê? Tem a útil. A útil, ela é um degrau acima da necessária. Por quê? Porque, na verdade, ela não se dirige a uma mera manutenção, né? A uma conservação daquele bem no estado em que ele se encontra. Ela implica numa melhoria de acréscimo de valor, porque é uma melhoria que acontece num acréscimo de utilidade, né? De benefício que vai causar para aquele que está na posse e detém a posse efetivamente. Por último, o locador e o locatário, por exemplo. Então, eu falei para vocês, tem uma área do terreno da casa que foi alugada, tem uma área no terreno que tem lá uma parte de terra, que quando chove aquilo fica, ele encharca, faz lama, aí vai lá o locatário e coloca um piso ali, né? Ele cimenta aquilo ali para melhor utilizar aquela área. Ora, naquele momento ele fez o quê? Ele tornou aquela casa mais utilizável. Se ele é mais utilizável, aquilo redunda em quê? Em aumento de valor, né? É a cobertura da garagem, é um telhado mais bonito, bonito não é o caso, mas mais eficiente, né? Mais eficiente, e por aí vai. Benfeitoria útil, ela também é passível de ser indenizada, né? Mais-valia. Mais-valia é isso, a Mara perguntou aqui. Se é mais-valia? É mais-valia, sim. São os acréscimos que você realiza num determinado bem e que, a fim da verdade, eles determinam um aumento do valor de negócio dele, né? De vez em quando, agora há muito tempo que no Rio de Janeiro não acontece isso.
A prefeitura faz um levantamento sobre construções. O termo ilegal não é o termo, tá? Construções clandestinas ou construções não regularizadas. Vamos ser devagar, que esse negócio de ilegal, senão tudo fica ilegal, parece que todo mundo é criminoso. Não, não. Vamos pensar nos puxadinhos. Você tem casa, aí você faz um puxadinho. Puxadinho é o quê? Você faz uma varanda, o puxadinho você faz uma área de churrasqueira, o puxadinho você faz uma área de lazer e tal, tal, tal. Isso tudo constitui benfeitoria. Benfeitoria o quê? Necessária? Não. Porque você não está mantendo a conservação do bem. Mas ela é útil por quê? Porque ela otimiza a utilização, otimiza o emprego daquele bem, e, consequentemente, ela determina um aumento no valor daquele bem. E a gente chama de mais-valia, porque vale mais. São aquelas obras, aquelas ações que, realizando determinado bem, passam a fazer com que ele mais valha mais. E daí vem o termo mais-valia. E a prefeitura, não sei mais o que, aí, sapecam um aumento no IPTU da pessoa por conta daquilo ali, que hoje aquilo é feito, antigamente era por avião, levantamento aerofotogramétrico, hoje é feito por drone, né? Hoje é feito via sistema Google Earth, né? Satélite e tal. Então, eles sabem mais da nossa vida, às vezes, do que nós próprios sabemos. Né? Então, é isso aí, é a tal da mais-valia que a Mara perguntou. Tá certo, Mara? Tá, é isso aí. É um problema sério, justamente essa questão de que você faz alguma coisa e tudo vai sobrando de volta para a gente, né? Porque o Estado quer sempre partilhar, levar um pouquinho de tudo que a gente consegue com o nosso sacrifício só. Dentro de uma certa razoabilidade, tolerável, aceitável, mas sabe que distorções acontecem, né? Então vamos adiante. Por último, a voluptuária. Voluptuária, volúpia é prazer, volúpia é satisfação, né? Então, eu sempre falo, fulano de tal ingeriu aquele vinho com volúpia. Isso você lê em romance, né? Volúpia é uma coisa prazerosamente, né? Curtiu aquilo ali, aproveitou, né? Saboreou, né? aquele vinho ali. Então, o que acontece? As voluptuárias são aquelas benfeitorias que têm a ver com o nosso gosto, né? Talvez a pessoa goste de beber vinho de, seja lá quantos mil reais seja uma garrafa. A pessoa simplesmente fala, para mim, um vinho de 20 mil e um vinho de 20 reais não fica muito diferente. Não sei o sabor, não entendo. Para mim, uma vidraça, um vidro de um certo tipo, para mim é tão importante quanto o outro, mais simples. Tal. Então, essa questão do prazer, do que te agrada aos olhos, do que te faz bem aos olhos, é dificilmente quantificável. Né? Aquilatar o que é belo para você e o que é belo para mim é praticamente impossível, porque é uma coisa muito relativa. Né? Então, nesse caso, as benfeitorias que são realizadas de um determinado bem, que são voltadas para o prazer, para o belo dos olhos, coisa assim, isso não tem como você indenizar, porque não dá para precificar. Né? Quanto é que custou aquilo, quanto vale aquela beleza, quanto aquilo vai acrescentar de valor ao bem da sua posse. Né? Pode não acrescentar nada. Pode gerar, talvez, grandes acréscimos, mas você não tem como avaliar, então, nesse caso, não se indeniza por conta da impossibilidade de avaliação. Tá certo? Ninguém aqui está julgando o gosto dos outros. Exatamente. Muito bem. Aí depois tem o quarto efeito da posse, um efeito também efeito da posse, é o direito de retenção. Retenção é o direito que você tem o quê? Você está numa posse temporária de um bem e quando você está para restituir a posse ao possuidor original, você alerta ao possuidor original que fala assim, olha, eu fiz benfeitoria,
Tudo bem que no contrato de locação não pode ter, porque a legislação de locação veda isso expressamente, tá? O direito de retenção. Mas, se você fizesse um arrendamento, um outro tipo de contrato que tem uma característica similar à locação, mas não é idêntica, você diria assim, olha, eu vou te devolver o imóvel, o arrendamento está terminando, mas eu realizei determinadas obras de manutenção, está aqui a relação, então você me deve X reais, e eu quero aqui você me restituir esse valor, porque é de meu direito. Mas aí, eu vi para você, olha, não vou te entregar não, isso aí eu não concordo, e tal. Você diz assim, olha, enquanto você não me indenizar, não pagar o que me é devido, eu não te restituo a posse do bem objeto do negócio, entendeu? Isso é o direito de reter. Né? Você prende o bem, você retém o bem com você, aguardando que eu faça a minha parte. Eu te justamente remunere. Né? Então, esse é o direito de retenção. Ele só não é garantido na locação, porque a lei de locação veda, porque senão você teria uma dificultação maior nas relações locatícias e começaria a haver talvez uma falta de imóveis para locação, porque sob a possibilidade da pessoa que alugou um bem tê-lo retido pelo locatário, ela começar a se precaver, assim, é melhor não alugar nada, porque isso pode me dar problema, a pessoa pode reter, essa retenção vai depender de ação judicial para reaver, porque vai ter que discutir em juízo quem deve e o quanto deve, isso vai determinar meses, talvez anos, e eu não vou ficar mais com bem nas minhas mãos para alugar, então eu prefiro fazer o seguinte, eu vou fechar aí as portas e não alugo aquele bem, entendeu? Por isso que a lei passa, ela bypassa, né? Ela passa ao largo desse efeito da posse, que é a retenção, exatamente por essa questão, tá bom? Muito bem. Depois eu coloquei lá, ó, responsabilidade pela perda ou deterioração da coisa. Quer dizer o seguinte, a quem vai ser imputado o ônus de indenizar um bem por conta de uma perda, seria uma inutilização parcial ou a destruição do próprio bem. Seria destruir, perder por inteiro. Então, eu coloquei lá, a gente vai tratar sobre isso. Os eventuais prejuízos advindos da posse ilegal, da turbação do esbulho, serão objeto de responsabilidade civil a quem deu causa. Então, vamos lá. Eu pratico contra você esbulho. Eu invado uma área. Vamos colocar imóveis que são mais fáceis de ser entendidos, mas não é porque não seja o único objeto, mas é porque a gente tem isso mais como foco. Então, eu invado uma área aqui da tua posse, eu vou lá, te desaposso, me aposto daquilo indevidamente, com violência, com clandestinidade, alguma coisa assim, e aí, enquanto aquela ação judicial que você vai propor contra mim vai tramitando, o tempo vai passar. E quando você conseguir reaver a tua posse, o que vai acontecer? Você ficou meses sem usufruir daquele bem do qual você detém justamente, né, a posse. E como fica esse prejuízo? Você vai calcular quantos meses eu fiquei ali indevidamente, você vai lançar mão de um valor que não é arbitrado, é um valor que vai ser avaliado efetivamente. Então, olha só, a daí ficou 1 ano ocupando devidamente uma área que é de minha posse, foi feita uma avaliação, eu pego lá o expert, o especialista, corretor de imóveis, um engenheiro civil, coisa que tal, e ele chegou à avaliação, olha, essa área aí é no mínimo R$1.000 por mês, seria o valor que você teria como retribuição para ceder essa posse a outra pessoa. Fiquei 1 ano, R$1.000, vezes 12 mil, aí tem aquela história de correção monetária, que hoje é muito pequena, mas tem os juros moratórios, 1% ao mês, não, e faz-se um cálculo e se imputa a mim te indenizar. Porque nesse momento, eu fiz o quê? Uma responsabilidade, porque na verdade a coisa não foi deteriorada, mas a utilização de você por 1 ano dela foi perdida. Né? Então tem que ser indenizada. Então, responsabilidade civil, tá certo? E por aí vai.
né? A N casos assim, o esbulho, turbação, foi só uma parte. Sim, a parte. Essa parte é de quanto da área? A parte que foi invadida ali pelo sujeito lá é 20% daquela área. Quanto é o aluguel da área inteira? R$ 1.000. 20%, R$ 200. Quanto tempo ficou? 10 meses. R$ 200 vezes 10 meses, R$ 2.000. E por aí vai, entendeu? Você vai sempre se munir da matemática, né? de informações técnicas, embasadas, para poder calcular o quanto é. Ou então se perdeu bem por inteiro. Se ele exerceu a posse de uma maneira tão indevida, ele destruiu o terreno, ele ficou trabalhando ali naquele terreno, ele usava o terreno para plantar. O sujeito foi para lá, começou a trabalhar com substâncias perigosas, substâncias venenosas, coisa assim, e aí ele conseguiu envenenar o terreno, a área inteira, e hoje eu não consigo mais plantar ali, porque aquela área foi praticamente destruída. Ela morreu, né? As propriedades, os nutrientes desapareceram por ali, impede que se faça qualquer plantio e coisa assim. Bom, então vamos também calcular quanto será para você ter arrendar outra área. Tem toda uma matemática feita nisso aí, na verdade, um cálculo mais complexo, e você, no processo, você vai encaminhar esse pedido ao juiz, à juíza, para te reparar o mal causado, né? Que é exatamente a paga da responsabilidade civil, né? Devolver todo o mal que foi causado ali. Por último, nesse caso, unidade 4, autodefesa. Eu falei, autotutela da posse. Você sabe que você tem um instituto de direito processual, do direito penal, chamado legítima defesa da posse, que é justamente você ter uma resposta imediata a uma tentativa de que alguém tenha de te desapossar, e você reaver aquele bem do qual você tem a posse, e aquela pessoa indevidamente está na posse. Então, está lá, é o possuidor usando sua força para impedir que lhe retirem a posse. Imediatismo e proporcionalidade. Essa discussão que tem no campo, de não permitir que os homens do campo, as pessoas do campo tenham armas e tal, mas às vezes a arma como defesa para rechaçar uma tentativa de invasão, de ocupação ilegal, indevida, injusta de uma área da gente, ela deve ser defendida pela força de armas. Não, mas não, ele não vai atirar no sujeito que está passando do outro lado da rua, não. Ele vai dizer para quem está dentro da área que é deles, olha, vocês têm, né? Eu vou contar até 10 para vocês saírem aqui da minha área, é minha, eu tenho a posse dela, tranquila, manso, estou aqui há trocentos anos, né? E no final de 10, vocês não se retirarem, eu vou alvejar vocês. Aí começa a contar, 6, 7, 8, 9, e todo mundo vai embora. Vai sim. Né? Então, essa questão também, a autodefesa é essencial. Mesmo na sociedade civilizada, sim, evidente. Né? Porque a pessoa está sendo ali agredida. Seus direitos mais fundamentais, direito à propriedade, em países civilizados e que tem uma orientação de cunho capitalista, né? Isso aí é uma agressão indizível, imperdoável. Então, vamos lá. Ficou bom. Então, vamos começar aqui na unidade 5, que é o final daquela conversa do dia 16, de anteontem, e a gente termina isso com tranquilidade hoje, já inicia a conversa de hoje especificamente, tá? Sem que haja nenhuma perda aí da nosso ritmo. Né? Então, unidade 5, direitos reais. Lembra lá. Direitos reais, direito das coisas. Por que direitos reais? Porque reais vem do latim res. Res significa o quê? Coisa. Direitos reais é o direito das coisas, nada mais do que um sinônimo, tá certo? Conceito. São direitos que traduzem uma dominação sobre a coisa, atribuído ao sujeito e oponível contra todos. Não é? Então, a relação de domínio é o quê? Aquele bem, aquele direito que você tem sobre aquela coisa, ele implica que você seja, em geral, exclusivo naquele direito, e que esse direito que você detém, você possa opor contra toda e qualquer pessoa. Diferentemente de um contrato, você só pode opor aquele direito fruto do contrato contra a pessoa com quem você contratou. Então, ele tem sujeitos, ou sujeito passivo determinado. O outro agente é sabido quem é. Agora, no direito real,
quem é o sujeito passivo em relação ao seu direito? Todos. Todos quem? Todos indistintamente, qualquer pessoa. Entenderam? Essa é a primeira coisa. Então, daí o termo erga omnes, que é importantíssimo para definir o direito real. Aí depois vamos lá, espécies. Artigo 1225 do Código Civil. Você tem, primeiro, o chamado direito real por excelência, é o maior direito real, que é a propriedade. Esse é o direito que reina, é o maior dos direitos reais. E depois você tem os chamados direitos reais limitados, o direito real de garantia e o direito real de aquisição. O que quer dizer isso? Ó, propriedade já falamos, direito real por excelência, direito real maior, porque ele detém em si todos os poderes próprios da posse, que é usar, fruir, dispor e reaver. Vamos ver isso mais adiante, próxima unidade, mais especificamente. Depois, os direitos reais limitados de gozo, fruição. Porque você tem determinados direitos que tem uma limitação no fruir, no obter frutos. Então tem lá, enfiteuse, que é um contrato que foi extinto no Código Civil atual de 2002, mas que existe ainda, que existem por uma questão de direito adquirido. Você não pode criar uma lei retirando direito adquirido de ninguém. Isso é uma garantia civil que foi levada até o aspecto da garantia constitucional bobamente, porque, na verdade, o que interessa são os teus. Porque os direitos civis, os direitos comuns clássicos, já existem já há muito tempo e nunca precisou que uma Constituição viesse para validá-los, mas a Constituição atual resolveu abraçar o direito com braço e pernas, né? Então, quis tomar conta de praticamente tudo, e por isso que a gente tem uma dificuldade muito grande hoje de dirimir questões que seriam simplesmente dirimidas, porque nós levamos aqui uma esfera constitucional de uma discussão teórica, uma discussão complexa, uma discussão interpessoal muito grande, né, e feita por alguns pavões, né, que nem voar sabem, né, então, e aí se fala muita bobagem, toma muita decisão contraditória. Então, o que acontece? Ao invés de você aplicar o que já existe há centenas de anos de uma maneira clara, objetiva, definida, que vem lá do Império Romano, muita coisa, você resolve inovar cada um com a sua cabeça, cada um com o seu português, né, se manifestando com uma linguagem, às vezes até torcida, mal interpretada, até pelo desconhecimento da língua portuguesa, então se expressam mal, e aí você cria muito problema por conta disso. Então, a propriedade, os direitos no caso reais limitados, né, eles têm essas questões simples do fruir. Então, de lá, enfiteuse. Porque enfiteuse, o que é? Enfiteuse, o sujeito pode dispor, ele pode usar, ele pode fruir, mas não pode dispor. Ele só vai dispor se houver intermediação do enfiteuta, porque ele tem que aceitar, mas tem que pagar um valor. Exemplo claro são o patrimônio da família real brasileira, o patrimônio da Igreja Católica Apostólica Romana, por exemplo, e algumas outras coisas. Em geral, acontece o quê? Quando a propriedade daquelas áreas dadas em enfiteuse sempre são áreas imóveis nuas. Tá? Essas áreas dadas em enfiteuse, elas sempre acontecem com instituições que são seculares, entendeu? Porque elas se estendem ao longo do tempo. Pessoas naturais não tem como fazer, porque a morte delas implicaria a cessação da relação negocial. O Código atual inteligentemente retirou isso do elenco de direitos reais atuais. Depois você tem o direito de superfície, que é um direito que vem da Europa, fala-se muito que ele vem de Portugal, alguns falam da França, pouco importa, no caso vai discutir agora, mas no Brasil chegou em 2002, se não me engano, lei 10.257, de 2002, alguma coisa assim, vamos chegar lá na hora de trata melhor, que fala sobre a possibilidade de você ceder o direito de uso e fruto de uma área e manter para si, você reservar para você
a propriedade da área do subsolo, coisa assim. Então, por exemplo, seria uma forma de você fazer ceder o uso e o fruto de terreno, de áreas. E na época própria eu vou explicar por que isso aí é interessante em relação a custo e coisa assim. Não é agora que a gente vai ver, até porque você vai aprender teoricamente isso, e você não vai ter nenhum exemplo prático, pelo menos que eu saiba, nós não temos no Brasil, nesses quase 20 anos dessa vigência desse novo Instituto de Direito Real, não tem isso em prática. Esse contrato não existia, pelo que eu sei. Ninguém se arvorou em querê-lo. A gente vai discutir isso no momento certo. Depois, servidões. Servidão é o direito de usar, em geral não é de fruir, pode ser também, mas nunca é de dispor de um determinado direito entregue por uma passagem, rios, tubulações, né? Ir e vir. A gente vai discutir depois as diversas servidões que existem, que têm exatamente isso. São direitos reais, mas eles não têm o quê? Um dos elementos, um dos poderes do direito de propriedade, que é a disposição. Por isso que ele é menor. Se você estudar num gradual. E você tem lá, eu coloquei lá, servidões, usufruto, uso e habitação, porque o usufruto é maior, o uso é um pouco menor, a habitação é menor ainda, eles vão sendo todos, eles vão graduando e encolhendo, vamos ver isso. E os direitos é limitado de garantia, que é o penhor, quando você emprestou lá os R$100, eu te entreguei o relógio, para te entregar daqui para uma semana eu te pagar. Então, enquanto você está com o relógio lá, você é titular do domínio daquele relógio, um domínio temporário, um domínio que ele é transitório, né? Tem tempo, quando eu te pagar, você me devolve o relógio, e nesse tempo você pode usar e fruir. Pode, mas eu posso colocar o relógio que a DAI me deu em garantia, do empréstimo que eu fiz com ele, pode, enquanto estiver sob seu domínio, você pode usar aquele relógio no pulso, devolve quando você receber o valor devido. Ah, mas eu posso emprestar? Pode. Alugar? Pode. O domínio é seu. Ah, mas eu posso vender? Não, porque a tua posse é transitória, você vai ter que devolver. Ah, mas se eu tiver com um relógio para alguém emprestar para alguém, essa pessoa perder, for assaltada, aí você vai ter que responder, porque nesse momento você vai agir vai surgir as perdas e danos, porque nesse caso aí vai ver se que você contribuiu de certa forma para a perda daquele bem. É o dolo, né? Tá aí, pode levar emprestado, pode ir no casamento com um relógio que fica bonito no teu pulso. Aí a pessoa é assaltada e roubada. Você não deveria ter emprestado. Você emprestou, você faz o quê? Paga o relógio. Paga mais um valorzinho a título de indenização, pode ter até um dano moral. Aquele relógio que foi dado em garantia de penhor tiver um valor sentimental, alguma coisa assim, que pode ser mensurada em moeda, né? Muito bem. Aí vai lá. Hipoteca Anticrese é outro instituto que você vai aprender qual é, mas nunca vai ver, porque ele existe ainda até hoje, mas eu nunca ouvi materializar, porque ele ao invés de resolver um problema, ele cria outros, né? É engraçado, você vai resolver um mal que te acomete, um problema que bate na tua porta, você cria dois problemas para poder resolver um. E o direito fez isso. Que direito é esse? Né? Muito estranho. Muito bem. A alienação fiduciária em garantia é justamente a pessoa que empresta o valor para comprar um determinado bem, o sujeito que quando compra o bem, entrega de imediato o domínio daquele bem, aposta aquele bem, no caso até a propriedade, e transfere para aquele titular do empréstimo, né, o seu credor, e quando essa pessoa devolver o valor que foi tomado por empréstimo, ela tem o bem devolvido para a sua esfera de propriedade, posse de propriedade. Então, a alienação fiduciária em garantia, vamos aprender como é que funciona. No Brasil está há muito tempo, mas agora se estendeu até para pessoas naturais, pode ser feito em negócios feitos entre pessoas no dia a dia, e não como era anteriormente, somente podendo ser feito por instituições financeiras. Podiam ser feito por bancos e financeiras frente a pessoas naturais ou jurídicas. Houve uma evolução muito boa com esse código anterior, esse código agora atual. E aqui depois, direito real de aquisição. Esse é novo, que é toda a promessa irrevogável de compra e venda. A pessoa vai promete comprar um terreno, porque alguém prometeu vender para ela, se ela pagar as prestações, der o sinal, tal. E aí você coloca que essa promessa é irrevogável. Quer dizer o quê? Na hora que a pessoa celebra aquele negócio,
quer dizer, você compra um terreno a prestações, um apartamento, uma coisa assim, que normalmente é feito até entre particulares, eventualmente pessoa jurídica também pode, claro, mas quando ela tem a irrevogabilidade, ela dá um direito real. Você já tem um pedaço do direito de propriedade daquele bem, que você já pode usar aquele bem, você pode fruir daquele bem, mas você pode também dispor, mas o dispor, você vai dispor só da parcela que você já obteve. Você eram 50 prestações, você pagou 10. Então, você, em tese, fossem 100 prestações, você pagou 10, você já tem 10% da propriedade daquele bem. Então, você pode alienar aqueles 10% que você detém de propriedade sobre aquele bem, entendeu? Então, você tem um direito sobre a coisa. Isso é interessante, a criação também desse código atual, e pode ser, e hoje é um instrumento muito interessante nas transações que envolvem imóveis que são comprados a prazo, a prestações chamadas de trato sucessivo, né? Você vai pagando todo mês, toda quinzena, todo trimestre, que é o normal. Né? Você integralizar uma compra de um imóvel de imediato é uma coisa não normal. Em geral, as pessoas não têm tanto dinheiro disponível de imediato assim. Muito bem. Aí depois, formas de aquisição de direitos reais. Como é que você os obtém? Aí tem a classificação. Coisa móvel de um jeito, coisa imóvel de outro. Coisa móvel, você adquire esse direito sobre a coisa móvel, de que forma? Esse direito real, direito sobre a coisa como? Entregando essa coisa, esse bem, para a pessoa com quem você negociou esse bem. Então, é meramente a tradição. Tá? Em tradição significa o quê? Entrega. Latim, traditio. Né? Então, entrega, está resolvido. A pura e simples entrega já determina o quê? A transferência do direito real. Então, você já cedeu a posse ali. Se você tem, só que tem um princípio de direito civil que é o seguinte: ninguém pode transferir mais direitos do que possui. Não é isso? Então, se você tem a posse sobre aquele bem, você pode transferir a posse. Você tem a propriedade, você pode transferir a propriedade. Você tem a propriedade em parcela, você pode transferir o quê? A propriedade em parcela. Entenderam? E por aí vai. Então, vamos lá. Ato simples por quê? Porque é um ato único. Entregou, você me pagou lá o 100, você fala, aí, quero comprar seu relógio. Legal. Quanto você quer usar? 100 reais. Pô, 100 reais, tá caro, mas tudo bem, vou comprar. Você vai lá e me entrega 100 reais. Eu te entrego o relógio. Houve o quê? Você adquiriu o quê? Um direito real. Né? O direito real por excelência é a propriedade daquele imóvel que era da minha propriedade. Eu tinha como provar que eu tinha a propriedade daquele bem, não somente a posse. Tá? A propriedade no sentido o quê? Civil, no sentido documental, no sentido elaborado. Muito bem. Depois, a aquisição de direito real de coisa imóvel. Primeiro está no artigo 1226 do Código Civil, esse agora está no artigo 1227 do Código Penal, do Código Civil, perdão, Código Civil. Né? Eu tenho manuseado tão pouco código que eu já estou até meio que, eu cito o artigo e depois vocês fazem uma pesquisa aí para ver se eu não estou dando tiro na água aí, né? Falando bobagem. Então vamos ler lá. Coisas imóveis, artigo 1227 do Código Civil, dá-se pela tradição, olha lá, entrega, acompanhada pela transcrição. Então, aí já não é um ato simples, é um ato complexo. Por quê? Porque tem mais de uma fase. É só entregar. Além de fazer a entrega, tem que fazer a transcrição. Tradição e transcrição. Traditio e transcriptio, como diz lá o romano. O que quer dizer isso? Quando você me vende o lote de terra, o terreno, ou o apartamento, ou a casa, nós vamos numa repartição pública, no caso, um cartório, que tem a ver com o Poder Judiciário, tem uma normação, ele tem uma normatização. E lá nós celebramos uma escritura de compra e venda daquele bem imóvel ali. Então você lá escreve esse imóvel, endereço, tal, valor, forma de pagamento, tudo. Está constante ali. Então você, naquele momento assim, neste ato, dá-se a entrega das chaves do imóvel, você entregando para mim, houve o quê? Tradição. Lembra que a tradição pode ser real ou simbólica. Cega de chave é uma tradição simbólica, mas houve a tradição, ato único.
Mas a lei determina que você tem que fazer também, necessariamente, a transcrição, ou seja, copiar tudo que está escrito naquela escritura para um livro público que fica acautelado, guardado, depositado numa outra repartição pública chamada Registro Geral de Imóveis. Caso carioca, RI só, registro de imóvel, porque estão vários. No começo dos tempos era um registro só, isso era um registro geral, todo imóvel, os objetos de propriedade é registrado ali, tal. Então você fez o quê? 2 atos. Você entrega e você anota, você copia os dados e dá veracidade, autenticidade, para dar publicidade, e você faz o quê? Você guarnece, você protege aquela situação, aquele negócio jurídico ad eterno. Vai ficar lá enquanto o mundo for mundo. É isso, a ideia é essa. Hoje estão com os mecanismos eletrônicos, as redundâncias, coisas assim, mais protegido ainda fica. Então você tem o quê? O tal do ato complexo. Olha lá, coisas imóveis, dadas pela tradição acompanhada da transcrição, é um ato complexo, 2 fases, traditio mais transcriptio. A tradição é a entrega física do bem objeto do negócio jurídico. Né? A entrega física ela pode ser real, pode ser entrega física, simbólica. Né? E depois você tem lá a transcrição, é o ato escrito de anotação nos livros próprios da transação realizada, a fim de lhe conferir ampla publicidade e presunção de verdade absoluta. Quer dizer, o que foi feito ali tem o cunho de ser verdadeiro sob qualquer outra afirmação. Cara, é evidente, salvo uma prova muito substancial em contrário. Tá legal? Muito bem. Vamos partir, então, para a conversa efetiva que se inicia na aula 8 agora. Vamos ver lá, aula 8. Sumiu aqui, beleza. Vamos ver aqui, espera um pouquinho. Aula 8. Unidade 6, né? Que a unidade 5 é pequenininha. Porque na unidade apresenta, que ela apresenta a você algo novo, ela não se aprofunda. Agora sim, vamos ver agora o que é a propriedade. Vamos tratar da propriedade em geral, tá certo? Vamos falar o que nesse papo nosso? Vamos falar, o conceito de propriedade, os elementos constitutivos, a característica da propriedade, a sua função social, as restrições ao direito de propriedade, tá certo? Quer dizer, a propriedade enfocada para entendermos esse maior direito real que nós temos, né? É o direito mater, né? É o direito principal. Então, olha lá. Unidade 6, a propriedade em geral, o conceito. O conceito do professor Caio da Silva Pereira, que eu entendo ser o maior civilista carioca conhecido. Falecido há alguns anos, não muitos, né? Uma perda muito grande, título muito competente, tem uma coleção de direito civil muito boa. Recomendo para quem tiver interesse de estudar direito civil um pouco mais de profundidade, estudar pelos livros dele. Até num segundo momento, começa com um autor que seja de uma mais compreensível, que seja mais didático, e depois vai para o professor Caio Mário, que ele também é didático, mas ele é um pouquinho mais intrincado, ele é um pouquinho mais aprofundado, por assim dizer. Não estou discutindo o outro autor anterior que você está trabalhando, que também deve ser bom, mas esse é bom numa hora aqui a colar, você fazer, mergulhar, porque todos os autores que você, porventura, estudar, com certeza, ou não estudavam diretamente como alunos do professor Caio Mário, mas estudaram de uma maneira transversa, indiretamente, pesquisando material produzido por ele. Tá? Eu tive uma colega do mestrado que foi aluna dele da seguinte maneira. Lá na Federal, do Rio de Janeiro, ele já aposentado, mas já professor, aquele professor que a gente chama de professor emérito, né, que vai lá, é convidado, dá aulas, ele ia de vez em quando na UFRJ, e aí ele pedia, olha só,
ao coordenador do curso de Direito, ora o diretor, ora o coordenador, para convidar alguns alunos que eles entendiam como bons alunos, alunos interessados, assim, para, se eles quisessem, participar de uma palestra dada por eles, graciosamente, presenteada. Ele gostava da aula. Então, ela teve o privilégio, por algumas vezes, ser uma das convidadas para participar dessa aula dada pelo professor Caio Maia da Silva Pereira. Você vê como é interessante um professor, um excelente professor, ele não quer perder o contato com o aluno, que é fundamental, que é o oxigênio que você respira como profissional vem do aluno. Né? Eu tenho muita pena desses professores que estão aí praticamente um ano fora de sala de aula, porque estão morrendo de falta de ar, sabe? Não estão tendo oxigênio. Porque a não convivência com os alunos faz muito mal ao professor que se entende, se considera como professor, que gosta do que faz. Tá? Então, tem a parte ruim disso. Então, eu fico muito feliz que a gente ficou, por ser de iniciativa privada, por ser empregado de empresa, obrigado a trabalhar. Porque, indiretamente, é muito bom para a gente trabalhar o tempo todo, ainda mais nesse momento tão difícil. Contato com vocês dá muita vida, tá? Então, tá lá, conceito. Luz, energia boa, sabe? Vocês dão muito. Vocês às vezes entregam muito mais do que recebem, sem que vocês saibam. Sem que vocês saibam. Percebam, né? Na verdade. A propriedade é o direito de usar, fruir e dispor da coisa e reivindicá-la de quem injustamente... Tá vendo? Abraço, obrigado. Obrigado a você. De quem e reivindicar de quem justamente detém. Vê lá que ele falou isso. A propriedade é o quê? Ó? É o direito de usar, fruir, dispor e reivindicar de quem justamente a possua. Olha só a clareza, né, do conceito. Ele simplesmente conceituou e acabou. Não precisa falar mais nada. Tá? Ele é muito bom. Essa síntese é de quem pensa muito, de quem trata com cuidado. Então vamos lá. Elementos constitutivos. A propriedade é direito uno, porque ele é um direito que concentra todos os poderes dentro dele. Então, o direito é o único dos direitos que tem tudo centrado no corpo só. Né? Uso, fruição, disposição e reivindicação, no caso que o direito de regresso, que nós vamos aprender depois. Pleno, porque não tem limite. Tá? Essa plenitude é porque ele é um direito absoluto. Não é? Aí continua lá, exclusivo, porque quando você tem a propriedade, daí, nós estamos agora, volta e meia eu estou trabalhando com celular, agora com computador, mas tudo bem. Se eu sou o proprietário do computador, ninguém mais é. Daí, mas pode ter uma parceria, tudo bem, aí um condomínio é uma exceção na regra. A copropriedade, né, o codomínio é exceção na regra. A regra é o quê? Exclusividade. Se você é dono, se você é dona, ninguém mais vai ser. Não é isso? Muito bem. Então, ele é pleno, né, exclusivo, e é expressão de senhoria sobre a coisa. Por quê? Você pode tudo sobre o bem que está sob sua propriedade, claro, que modernamente com algumas limitações que a lei impõe em prol do bem comum, tá certo? Eu falei para você ontem brincando, não. Eu tenho um carro, meu carro dá problema para caramba, eu não aguento mais os defeitos que ele vem dando, eu não consigo consertar, eu vou na loja que me vendeu, ele não resolve, eu me aborreço na frente da loja, pego lá 5 litros de gasolina, jogo em cima do carro e taco fogo no carro. Não, claro, o carro é meu, passou de tempo, taca fogo. Não, você não podia tacar fogo na via pública, você não podia fazer isso. Aí vem até o direito ambiental. Poxa, mas está produzindo gases deletérios aí que afetam aí a camada de qualquer coisa que cobre, nós respiramos, tal, o meio ambiente, vocês sabem disso. Mas, em tese, esse direito para você, a senhoria, ele é amplíssimo. Mesmo que tenha alguma limitação, mesmo assim, ele é o mais amplo de todos os direitos que você pode ter. Tá certo? Aí de lá, ó, essa expressão consiste em poderes já apresentados em seu conceito e aqui definidos. Isso é coisa do romano, direito romano de 2000 anos, de 20 séculos, um pouquinho mais, de mais de 20 séculos atrás. Então ele fala lá, o que era a propriedade para o romano? Que o romano, na verdade, foi quem
trouxe a propriedade do mundo do fato para o mundo do direito. De lá, o ius utendi, é o direito de usar ou não usar. Né? Porque o utendi também tem o non utendi, é usar ou não usar. O jus, ou ius fruendi, né? É o direito de colher frutos naturais e civis. Então, o ius fruendi é o direito de ter os frutos, colher os frutos. E o ius abutendi, também chamado de ius disponiendi, ou disponendi, tanto faz. É o direito de dispor, tá? O direito de dispor, consumir, abandonar, destruir. Ele fala em abutendi porque ele abarca mais do que a mera disposição. Ele fala em destruição. Ele fala em abandono. Né? Ele fala em consumo. Muito bem. Depois, ó, há ainda o direito de reaver quem a tenha injustamente apropriado, que a gente viu que é o direito de... Isso é o que a gente já viu. Muito bem. É assim, poxa, mas daí fala e fica falando tudo de novo, e repetindo as coisas. Sabe por quê? Vocês estudaram, estão para estudar direito administrativo. Se alguém quer dar um like ou um dislike, avisa aí. Mas o que acontece? Direito administrativo, a gente era orientado a ter um único autor. Era o autor que assambarcava todo o direito administrativo brasileiro nos anos 70, anos 80. Tá, início dos anos 90 também. Chamado Eli Lopes Meireles. O professor Eli Lopes, ele produziu um livro de direito administrativo que é um best-seller, vendido dezenas de milhares de cópias, edições, várias edições e tal. O livro dele era um catatal de, acho que 800 páginas, uma coisa assim, 900 páginas, uma coisa assim. Devo... Ah, Taurino está aqui, foi que era um guia, isso aí. Se você ler o Eli, eu sou Eli, eu começava a ler, aí quando chegava lá pela página 150, 200, eu falava assim, poxa, mas ele já falou sobre isso. E eu continuava. Quando chegava na página 400, já falou sobre isso. Aí eu descobria, o professor Eli Lopes, às vezes ele repetia o mesmo conceito em 3 ou 4 oportunidades diferentes num livro de 800 páginas. Disse, poxa, então ele fica escrevendo e reescrevendo. Sabe por que ele fazia aquilo? Para fixação do conhecimento. Porque as pessoas, claro, existem pessoas que têm essa capacidade. A média não tem. Eu entendo, eu acho que não. Que é o seguinte, você ler um livro, você dominar tudo que está ali dentro de uma única vez. Em geral, você vai ter que ler novamente. E ler novamente. Eu falo sempre de 3 leituras. Tá? Eu falo de 3 leituras. Técnica metodológica de revisitação de conteúdos. Aqui, ó. A Mara aqui. Tá vendo? Essa é a Mara. Técnica de revisitação de conteúdo. Tá vendo? Você vai lá e volta lá. Então, como eu montei o programa para vocês, e volta e meia, eu faço, poxa, isso aqui eu vou retornar. Sabe? Por quê? Porque a gente vai, naquela tecla, a gente vai batendo, e você vai fixando aquilo de tal maneira, daqui a pouco você percebe de uma forma quase que inconsciente, poxa, eu já sei isso. Poxa, aqui já está a gente fala que está na massa do sangue, você tem que saber aquilo ali, porque aquilo ali é a tua cartilha, né? É a tua arquitetos essenciais, você tem que conhecer, entendeu? Então eu tento não ser chato, mas ser repetitivo não tem jeito, tem que ser, porque faz parte do processo do ensino-aprendizagem, né? E como aí a professora Amara já fez uma observação, como sempre, muito apropriada, né? Taurino já leu o livro, falou para mim, confessou aqui a leitura, ele sabe que o livro é grande, é extenso, e é bom, tá? Você pega, olha, alguns autores modernos aí que escrevem tanto quanto e não dizem muita coisa tão precisa como os antigos diziam, tá? Eles são mais bem situados, eles falam melhor, escrevem melhor. Oi, Taurino. Pronto. Até o apóstolo Paulo, ele fala que não se canse de dizer as mesmas coisas, porque a segurança, né? Obrigado aí pelas suas palavras, porque numa época em que o consumismo e o capitalismo invadiu até os tribunais, a corte como? invadiu, verdade. E as pessoas hoje
procuram profissões só pelo dinheiro. Quando eu vejo um professor dizer que recebe vida do aluno quando está ensinando, eu fico feliz. Fico muito feliz, porque eu quero ser professor, essa é a melhor parte que eu posso ter. E quero advogar não pelo dinheiro, eu não sou mercador de direito, né? Porque os ganhos são consequência, na verdade. Não pode ser o objetivo primeiro de uma pessoa ficar rico, não. Ela até fica. É o que eu falo materialmente. Intelectualmente você fica rico muito antes. Então, pela gratificação pessoal que você tem também. Mas aquela riqueza material, ela acaba vindo por um trabalho bem feito, não é o objetivo da pessoa, né? Como você falou, essa questão dos livros hoje, dezenas de autores de tudo quanto é assunto que você vê aí, e eles ficam lutando entre eles para ver quem escreve o livro que vende mais, porque aquilo dá mais direito autoral, aquilo dá mais cacife, dá mais moeda e coisa assim. Não é muito bom isso não, mas a gente está ultrapassando isso. Vamos tentar viver num nível, né, voando um pouquinho mais alto, né? Ou não tão baixo, pelo menos, né? Então vamos aqui. Vamos lá, característica da propriedade, para a gente poder caminhar com o nosso papo hoje, para tentar acabar nos próximos 5 minutos. Característica da propriedade. Primeiro, exclusividade, já falei isso para vocês, né? Poderes que excluem poderes dos outros. Se você é o dono, se você é a dona, se você detém o domínio, ninguém mais detém. Ele é exclusivo, é só teu. A perpetuidade é porque ele é transitório, porque ele não é nem vitalício, ele é perpétuo, ele ultrapassa a tua vida, a minha vida. Por quê? Porque na hora que a gente passa dessa para melhor, que com certeza será melhor, tudo que a gente deixa nesse patrimonialmente falando, é de imediato transferido para alguém que tem algum tipo de vinculação conosco de maneira legal, ou opção voluntária nossa. A gente quis deixar para aquela pessoa, porque aquilo é perpétuo. Ele vai se encadeando de umas pessoas para as outras, sem uma solução de continuidade. Outro, generalidade. Generalidade quer dizer o quê? Tudo é permitido ao seu titular, em que pese que na modernidade as limitações sejam vistas adiante. Eu falei a vocês, você pode tudo. O Isabu Tende, que a gente fala também o direito de abusar, de fazer o que bem quiser entender, ele tem uma limitação no mundo moderno. No mundo moderno, não é claro? Poxa, comecei a fazer uma plantação imensa, plantei, deu uma doença, a minha plantação morreu, as plantas morreram, secaram, e eu estou com tanta raiva que eu vou falar o que eu vou fazer aqui. Eu vou incendiar isso tudo aqui, destruir isso tudo aqui. Eu vou salgar essa terra para nada mais nascer aqui. Posso fazer isso? No mundo moderno, não. Por quê? Porque aí eu estou sendo um ente social, ou melhor, um ente antissocial, né? Por que eu descarregar meu ódio naquele momento e causar indistintamente prejuízo a outros que não merecem sofrer males por coisas que acontecem que não dizem respeito a nós. Entenderam? Então também vamos ver essas limitações. A generalidade também vai ter limitação. O caráter absoluto, sempre falamos, batemos na tecla de novo, que é o H1, é teu, todos têm que respeitar. Por último, a elasticidade. São poderes que se reduzem e se ampliam. Por quê? Artigo 1410 deu um exemplo no proprietário. Quando você tem um imóvel, aí você aluga o imóvel. Enquanto você tem imóvel, tem a posse de imóvel, pode ter a propriedade também, porque ser possuidor você tem a posse ou a propriedade, você me aluga elasticamente falando, colhido, porque você de possuidor direto para ser possuidor indireto, é o que diz a lei. Né? Então você tem um encolhimento no teu direito de propriedade. A pessoa vai e ela se casa. E ela tem também, dos bens de sua propriedade, em certas situações, um encolhimento da esfera de ocupação, de disposição daquele patrimônio. Então, esse direito de propriedade tem uma elasticidade, então ele pode se contrair, ele pode se distender. Vamos ver isso adiante melhor. Tá? No proprietário é aquela pessoa que só tem o direito de dispor, mas não pode usar nem fruir. Imagina aquela pessoa que deu o imóvel, né, em usufruto, doou o imóvel com uma cláusula de usufruto. O donatário
ele pode dispor daquele imóvel, mas ele não pode usar nem fruir enquanto aquela cláusula de duração do usufruto existir, permanecer. Ó, o usufruto é por 5 anos, 10 anos, 20 anos, ou então enquanto vida tiver o doador. Entenderam? Então você tem o quê? Na elasticidade, ó, você fez comprimiu o direito de propriedade, mas depois ele retorna. Tá? A elasticidade é isso, a capacidade que tem de distorção, de compressor no estado original. Você vai dar vários exemplos ao longo dos papos. Tá? Depois, a função social, que eu vou parar por aqui. Tá certo? A função social, a gente vai discutir aqui, porque tem uma evolução. Fala sobre desde o direito romano até a Constituição atual, no nosso artigo 5º, no inciso 23, a gente tem uma delimitação, uma indicação da função social. No caso brasileiro, nós temos o Estatuto da Cidade, que é essa lei editada em 2002, que ela vem e plasma, apresenta com bastante precisão quais seriam as funções sociais da propriedade. A gente também vai estudar no momento apropriado. Estou apresentando o assunto para vocês. Então está lá, o direito de propriedade, eu coloquei que a gente diz a proteção à natureza e ao patrimônio cultural, sociedade, então nós falamos sobre tacar fogo na mata, incendiar o automóvel, destruir a igreja, destruir a escola, que estava lá 50 anos, quem é de Campo Grande, ou da proximidade de Campo Grande, sabe que a grande perda que foi para mim, não estudei lá, mas eu sei que faz parte da história do bairro, a derrubada daquele colégio Belisário dos Santos, né? Sem deixar nem a fachada lá mantida, porque aquele bem não estava preservado culturalmente, porque não havia um decreto do poder público para, a Mara falou também, muito triste, para preservar. Mas aquela história, será que precisaria não ter um decreto do poder público para as pessoas preservarem pelo menos a fachada daquela escola onde passou lá uma imensa quantidade de pessoas que fizeram o Campo Grande melhorar, ser o que é, evoluir, coisa assim. Então, aquilo é uma herança cultural, é interessante isso. A gente vai discutir isso ao longo dos papos nossos, tá? Artigo 1228 do Código Civil, que eu falei sobre a restrição. Exatamente, a Lara falou aqui. Mas aquela história, rapidinho, o Belisário, ele foi herdado. Quando o doutor Elton, o fundador, faleceu, foi herdado pelas filhas. Ele teve 3 filhas, tem 3 filhas. As 3 estão vivas. E aí elas, de uma certa forma, dispuseram daquele bem. Mas a gente fica pensando naquela história, será que você também não pode, eventualmente, se você está bem, financeiramente falando, se você já está com a tua vida estabilizada, é que você não pode perceber, se você não pode perceber que algo do seu patrimônio pessoal é importante para uma comunidade inteira que vê naquele bem algo maior do que uma questão simplesmente assim, um celeiro de ideia, de vida, de experiência, uma história de vida de muita gente, porque houve centenas de histórias de vida. As escolas, os prédios das escolas têm isso, tá? Elas têm dentro delas muita herança até sentimental. Tá? Mas vamos tocar, esse é outro papo. A gente vai falar também. Então, a função social da propriedade é ressaltada no Estatuto. A Mara falou que a gente sabe que o Taurino está colocando isso, e a turma que pouco fala, mas também eu sei que ouve bastante, concorda. A gente está vivendo uma sociedade que tem um desespero por dinheiro, por riqueza, por bens materiais, mas é uma coisa que chega a ser alucinada, porque ela é maior do que a gente precisa, é muito maior, não é uma coisa assim, não, mas ele só quer um pouquinho mais para melhorar. Aquela pessoa já tem muito, né, materialmente falando, ela tem coisas borbotando, saindo pelo ladrão, mas elas têm uma coisa íntima de insatisfação, de necessidade, que ela supõe que o dinheiro vai resolver. E, normalmente, né, não resolve. Tem uma história, rapidinho, eu vi uma vez, os Estados Unidos desenvolveu um estudo para ver o seguinte, se uma pessoa que tinha uma situação de vida, classe média americana, quando ele ganhava muito dinheiro, como é que ele ficava? Aí apareceu um senhor lá que ganhou, eu vi a foto dele, ele ganhou 100 milhões de dólares, é um negócio, um dinheirão, até para os Estados Unidos, muito dinheiro, 500 milhões, meio bilhão. Ele ganhou aquilo, apareceu, ele quando soube que ele tinha ganho aquele prêmio na loteria dele lá, no estado daquele americano. O sujeito eufórico, alegria, ele estava incontido, ele não cabia dentro dele mesmo.
Aí mostrando depois que aquela mesma pessoa, não sei quantos anos depois, ele voltou aos níveis de alegria idênticos ao que ele tinha quando ele era um classe média, que não tinha aquele 100 milhões de dólares no bolso, entendeu? Demonstrando, isso é um estudo interessante, que eu vi isso tem muitos anos, que ele mostrou, falou assim, não adianta, se a pessoa tem uma falta interior, um buraco sentimental, o dinheiro não consegue tapar de buraco sentimental, por mais que ele seja. Interessante isso aí, que ela pode até agir contra. Né? Você vê em casos de crimes passionais, a pessoa que tinha pouco, vivia em paz, vivia feliz, e aí ganha um prêmio da loteria, mas é assassinado por uma trama de pessoas que querem se apropriar do que o sujeito tem. A gente tem um caso aí, o mais conhecido foi aquele milionário da Mega Sena lá, que foi assassinado por um complô feito pela própria mulher, né? Em teria com outras pessoas. Olha aí, será que deu alegria? Né? Nem para quem praticou o delito, por isso aí. Foi para a cadeia. Quando saiu da cadeia, ela estava mais rica do que quando entrou, sabiam disso? Porque não pode, você tem aquele procedimento de você desabilitar, vou lembrar depois de sessões, você a pessoa, é nesse ano, que a pessoa recebeu, né? E o dinheiro dela ficou parado até ela ser absolvida do dedo. Acabou absolvida aquela moça. Ela recebeu aquele dinheiro todinho. Aquilo ficou rendendo juros, uma aplicação. Quando ela pagou o dinheiro, era mais do que havia na época que ele havia morrido. Você vê que loucura. Então ela acabou ficando rica mesmo. Tá? A história é muito complicada. E tem vários casos. Né? Então tá bom. Para programar o papo, a gente vai. Do quê? É assustador. É muito triste. A gente lastima. Ver um advogado que ele não pode sair num carro e ter que voltar em outro, né? Porque pratica tergiversação, invasão de terras, venda de direito e toda espécie de lixo, né? Que eu acho que nem o bandido mesmo ele se atreveria a fazer, né? Porque ele rouba o pobre, né? É a venda da alma, né? Lamentável. É a venda da alma. Não é mole, não. Então, olha, vamos ver aqui. Ó, tem mais assunto aqui, mas são 22h10. Vamos dar uma paradinha aqui, porque falta 2 páginas aí na nossa aula 8. Terça-feira que vem, a gente ataca essa aula de hoje para terminar, inicia a aula do dia 23, né? E até acho que é um assunto até um pouquinho menor, e fecha. Até porque o problema de vocês, ele é extenso, tá? Mas está bem dimensionado, e a gente tem que tocar isso com uma certa velocidade, porque provado está, isso eu já sei disso há muito tempo, eu já falava sempre para os colegas, que depois que você faz a primeira avaliação, o tempo de apresentar a matéria é pouco. Então eu sempre falo, ó, 2/3 do programa tem que cumprir até a primeira avaliação, porque depois você vai cumprir 1/3. Então vamos ver se a gente consegue marchar bem. Porque, de qualquer sorte, as aulas vão ser todas entregues do programa inteiro, e mesmo que a gente tenha eventual qualquer tipo de contraponto, você terminar o programa no prazo regular, a gente pode ter um desencontro aí, combinar, e a gente vai tocando essa matéria até prazerosamente, tá legal? Então vamos tocar o barco aí. Um bom final de semana para vocês, se cuidem aí, né? Porque Boa noite, tudo bem? Gostaria de Covid. falar com o senhor. Tchau, Mara. Um abraço. Boa noite. Boa, Renan. Boa noite. Porque o vírus do Covid só ataca de noite, né? Tem umas coisinhas aí, tem o vírus do Covid parece igual o Drácula, né? Ele são também, Beatriz também, Leandro. Tá? Um abração. Né? Tá aqui um abração. Sara também, fica com Deus, boa noite, tá? Vocês tá? Se cuidem aí. Gosto muito de vocês. Primeiro, até queria agradecer pela aula. A gente se sente em uma verdadeira conversa de amigos e vai aprendendo conteúdo, entendeu? Então, é uma aula bastante agradável e a gente consegue tirar sugar, né, o máximo que o senhor tem para dar. Então, está de parabéns, professor. Mas a minha questão Isso aí. A minha questão mesmo é sobre eu ter te mandado um e-mail, professor, com uma dúvida sobre um tema para o TCC e tal, que
é interligado à área do direito civil? Desculpa, professor, não estou te entendendo. Tá. Eu vi, Renan. É o seguinte, eu vi o teu e-mail. Tá saindo aí. Boa noite. Vai cair. Caiu. Estou te ouvindo agora, professor. Opa, então é o seguinte, tá assim, perdeu a conexão, até. Então, isso. Vamos conversar. Renan, é o seguinte, eu ia até. Aí no papo da terça-feira que vem, quando começar, me lembra. Eu vou ler teu e-mail com calma, devo te responder, né, até o final de semana, aí te adiantar o que você está propondo ali, e depois a gente vai conversar melhor, depois já não tá. O senhor entendeu direitinho, professor, assim, qual é a minha questão? Ou quer, eu posso explicar, caso o senhor queira. Ih, vai cair.